Fala galerinha, professor Oberon aqui para mais uma aula de literatura brasileira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os movimentos de vanguarda europeias, que não é bem uma literatura brasileira, mas depois isso vai ter um grande impacto na nossa arte literária. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esses movimentos de vanguarda. Galerinha, talvez esse vídeo fique meio longo, então eu pretendo dividir ele em duas partes, tá? Na primeira parte a gente vai falar um pouquinho do que foram esses movimentos de vanguarda e na segunda parte aí eu falo um pouquinho sobre cada um dos principais movimentos vanguardistas, beleza? Então agora vamos ver um pouquinho a respeito do que foram essas vanguardas europeias. Pessoal, esses movimentos de vanguarda, eles surgiram lá na Europa, tá? Em várias partes diferentes da Europa, no finalzinho do século XIX e início do século XX. Eles foram mais ou menos aí até 1920, 22, por aí. E o que acontece? Eles foram influenciados por alguns fatores, tá? Mas primeiro eu vou dizer o que significa a palavra vanguarda. Vanguarda vem do francês avant-garde. Desculpa a minha pronúncia, mas é porque eu não falo francês direito, tá? Mas significa o quê? Significa aqueles que vão na frente, ou aquilo que está na liderança, tá? Então esses artistas do movimento de vanguarda, eles acreditavam estar à frente da época deles, ou pretendiam estar aí à frente na questão das artes, tá? Fazendo algo que estivesse à frente do tempo. Então, vanguarda significa isso, tá? Aqueles que vão à frente. E quais foram os fatores que determinaram o surgimento das vanguardas lá na Europa? Eu vou falar principalmente sobre dois, tá? Um deles é o início da industrialização. Então, teve a Revolução Industrial lá na Inglaterra, os países começaram a se industrializar e aí começaram a surgir várias invenções novas, tanto no campo das ciências quanto no campo da tecnologia. Então, um dos fatores básicos aí, uma dessas invenções que deu um impulso para o surgimento das vanguardas foi a invenção da fotografia. Então, criaram a máquina fotográfica e a fotografia, depois mais tarde veio o cinema, mas já da fotografia, isso já foi um golpe duro já no padrão clássico de arte. E eu vou explicar o porquê. O padrão clássico de arte, ele é muito figurativo, tá? Então eu já falei um pouquinho sobre os padrões de beleza clássicos no vídeo do neoclassicismo e do arcadismo, mas eu vou comentar um pouquinho com vocês. Então, os padrões de beleza clássicos, eles eram inspirados nos conceitos de equilíbrio, nos conceitos de harmonia das formas e das cores, de leveza e de simplicidade. Tá? Então, a beleza clássica, ela estava pautada no quê? No equilíbrio e na simetria. E o que servia de fonte de inspiração para os artistas clássicos? Aonde é que eles podiam encontrar esse equilíbrio, essa simetria e essa harmonia das formas? Obviamente na natureza. Então os artistas clássicos, eles vão se inspirar muito na natureza. E quando eu falo de natureza, eu não estou falando só das paisagens não. Tá? Eu estou falando de todas as formas que existem na natureza. Claro, vão ter os quadros de paisagens, então os artistas clássicos, eles pintam muitos quadros de paisagens. Vou colocar algumas imagens aí para vocês poderem ver. Então vocês podem ver aí que eles gostavam muito de pintar essas paisagens com cores e formas bem fiéis à realidade. E não só isso. Para os artistas clássicos, a beleza também estava muito no corpo, principalmente no corpo feminino, já que a maioria dos artistas eram homens, então eles pintavam muito feminino e o nu artístico. O nu artístico era uma tendência muito forte para os clássicos, tá? Então eles vão ver
também a beleza da natureza no corpo, em especial no corpo feminino. Então vou colocar algumas imagens aí também para vocês terem uma ideia. Então vocês podem reparar aí que as pinturas clássicas, elas tentam ser fiéis ao máximo possível à realidade, tanto em questão de anatomia, quanto em questão de luz e sombra, cores, expressão e tudo. Então o que acontece? Para os clássicos, isso já desde a Grécia lá antigamente, o artista era melhor conforme a obra dele mais se aproximava da realidade. Então se o cara tinha muita técnica a ponto de fazer aquele desenho perfeito que se parecesse com a realidade, ou então aquela escultura perfeita, vocês podem observar lá nas esculturas aí dos museus, as estátuas clássicas do mármore, ele é esculpido tão perfeitamente, o tecido, que parece que as ondas do tecido estão ali em movimento. Então eles buscavam mesmo a perfeição da realidade nas obras. Só que lá no final do século XIX surgiu a fotografia. E aí, por isso que eu falei que a fotografia foi um duro golpe no padrão de beleza clássico. Porque depois da fotografia, o artista já não tinha mais essa necessidade de se aproximar o máximo possível da realidade. Então, para o artista, não importava mais se ele tinha uma técnica fabulosa a ponto de pintar um quadro que parecesse real, porque a fotografia já fazia isso. Então, a invenção da fotografia foi um dos momentos que fez com que a arte começasse a romper com os padrões clássicos. Outra tendência também foi a questão da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, final do século XIX, 1890, até o início do século XX, a Europa vinha passando por um momento de muito otimismo. Então, avanços tecnológicos, avanços sociais, avanços artísticos, a burguesia se achando a milésima maravilha do mundo. Então a Europa vinha avançando, o pessoal naquela fase de otimismo, tanto é que essa época ela foi chamada de Belle Époque. Então o início de 1900 é conhecido na Europa como Belle Époque, em especial na França e Paris ali, que era o núcleo. Então todo mundo queria correr lá para Paris. Paris era a efervescência, era o núcleo mundial das artes, por assim dizer. Então estava ali todo mundo achando que tudo era uma maravilha, até que em 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial ela vem para destruir as ilusões daquela galera. Então foi um duro golpe também, aí já não só na questão das artes, mas em toda a sociedade. Tá? Então veio destruir as ilusões da burguesia, as ilusões dos artistas, dos cientistas. E a Primeira Guerra, ela despedaçou a Europa. A Primeira Guerra despedaçou a Europa e deixou a Europa arruinada. Então, depois da Primeira Guerra, a gente via morte, destruição, fome, doença. E aí o que acontece? Os artistas que até então, antes desse fenômeno, estavam lá pintando suas belas paisagens, suas belas mulheres nuas. Com esse golpe da Primeira Guerra, agora eles olhavam para o lado e viam belas paisagens? Não, viam tudo destruído, dizimado. Viam belas mulheres? Não, viam pessoas doentes, mortas ou morrendo de fome. Então não tinha mais por que os artistas trabalharem esses padrões de beleza clássico, já que o mundo agora era outro. Então eles começaram a fazer o quê? Começaram a pensar em novos modelos, novos paradigmas de beleza. Então os artistas deixaram de lado esses padrões clássicos do equilíbrio e da harmonia, porque isso não tinha mais sentido, e começaram a pensar, a se juntar em grupos e pensar, poxa, agora o que a gente vai colocar como um padrão de beleza? O que nós vamos fazer agora na nossa arte?
E esses grupos que começaram a trazer essas inovações foram as chamadas vanguardas. Para vocês entenderem o impacto que o surgimento das vanguardas teve na arte e na mudança de paradigma, eu vou colocar 3 imagens para vocês. São 3 imagens do mesmo artista. Então, tá aí a primeira imagem. Reparem que essa primeira imagem ela é bem figurativa e bem próxima dos padrões clássicos. As formas elas são bem próximas da realidade. Reparem nos personagens aí da cena, a anatomia, a expressão do rosto, todos os móveis e objetos da cena, o trabalho com a luz e as sombras e as cores são bem próximas da realidade. Então, essa primeira imagem aí é o artista ainda jovem, ainda novo, já começando os trabalhos dele. Repare agora nessa segunda imagem. Vocês já podem perceber aqui que as personagens elas já não têm mais tanto aquela anatomia próxima da realidade, já não tem mais tanto aquela expressão, as cores também já não são mais tão fiéis à realidade. Então aí é o artista já começando a se desenvolver e a criar uma linguagem própria. Então aí é mais ou menos o meio do caminho do artista. Agora reparem nessa terceira imagem. Aí vocês devem estar se perguntando se esse cara teve algum colapso nervoso e esqueceu como é que pintava, esqueceu como é que desenhava, esqueceu como é que fazia tudo, porque aí já está bem distante da realidade. Vocês reparam que não tem mais anatomia próxima da realidade, as cores também e as formas são bem diferentes. Esse aí já é o artista maduro, já é o artista que desenvolveu a sua própria linguagem. Então, o pessoal que vai numa exposição desse artista e olha para essas obras, pensa, pô, esse cara não sabia desenhar e como é que pode ser considerado um artista? Mas vocês veem que não era bem isso, tá? Esse artista aí é Pablo Picasso. Então, essas 3 imagens são períodos diferentes da carreira de Pablo Picasso e essa última já é o artista mais velho, já dentro do movimento de vanguarda ao qual ele pertencia. Então, galera, isso aí foi o início das vanguardas, tá? Eu falei um pouquinho sobre o contexto histórico, a industrialização, a modernização, as novas tecnologias e também a Primeira Guerra Mundial. E falei da mudança de paradigma estético. Então, os padrões clássicos pautados na harmonia e no equilíbrio começam a ser deixados de lado e os grupos de artistas começam a trazer novos padrões de beleza, tá? Esses grupos lá na Europa é que vão começar a formar os movimentos de vanguarda, que aí vai surgir o dadaísmo, o surrealismo, o abstracionismo, o futurismo e assim por diante. Então são vários. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de algum desses movimentos de vanguarda e como eles influenciaram a nossa literatura. Beleza? Então por hoje é isso, primeira parte do nosso vídeo. E aí na próxima eu falo um pouco sobre os movimentos de vanguarda. Galerinha, até a próxima!